1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Grande Criador, como sempre estamos aqui na dependência do Senhor, do seu Espírito, da sua graça, da sua manifestação, da palavra da hora. Estamos aqui para sermos mais abençoados por Ti, advertidos por Ti e recebermos a revelação que precisamos a cada dia da vida que devemos viver hoje que Te agrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A noiva formada. A palavra de Deus já informa que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Devemos reconhecer que ninguém conhece a mente do Senhor, mas a própria palavra diz, nós temos a mente de Cristo. Então não tem outra pessoa, não tem outro povo que possa conhecer a mente do Senhor. Só tem um, porque a noiva é que tem esta mente. E na mente de Deus estava escondido todos os segredos, todos os mistérios da Bíblia estava escondido na mente de Deus. E ele, de vez em quando, mandava um profeta e ia trazendo algo da sua mente, manifestando ao povo, até chegar no último tempo. Você podia ver que Cristo era a mente de Deus, era Deus em carne. E agora, no tempo de Paulo, que ele já deixou claro para nós, que nós temos a mente de Cristo. Se ninguém conhece a mente de Deus, alguém conheceria a mente da noiva? Não tem jeito de conhecer. Por isso, somente a noiva conhece a noiva. Somente o noivo conhece a noiva. Mas a noiva conhece a noiva. Ela conhece porque é manifestado os membros, as pessoas que em cada tempo veio formando esta noiva, até chegar no nosso tempo. Nós estamos no tempo da noiva formada. Lutero não tinha noiva formada. Irmão Brana diz que Lutero era os pés da noiva. Wesley também não tinha noiva formada. Ele diz que Wesley foi as coxas. Isso é palavreado do profeta. Ele diz que os pentecostais não eram a noiva, mas eles eram os ombros e os lábios. Foi o período pentecostal. E é tão importante nós reconhecermos o ministério do sétimo anjo, do Filho do Homem,
O ministério de Malaquias 4, 5 e 6, o ministério que manifestaria os mistérios de Deus, revelaria os mistérios de Deus. Ele está formado no pescoço e você nota no gráfico da estatura de um varão perfeito, onde está o Espírito Santo. É só você ver ali porque o profeta pregou que quem pecar contra essa manifestação dos últimos dias não tinha perdão nem neste século, nem no porvir. E quem pecou contra Jesus Cristo, o Filho do Homem, lá atrás, tinha perdão. Mas o próprio Jesus diz que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas você vê onde está o Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa pensa que o Espírito Santo está lá embaixo. Tudo é obra do Espírito Santo. Na fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Tudo é obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo mesmo está acima de Laodiceia. De Laodiceia vocês podem ver no gráfico da estatura perfeita, de um varão perfeito, exatamente nos ombros, e aí tem o pescoço que está escrito Espírito Santo. É exatamente como aquele gráfico. O ministério do profeta é o ministério que controla, é o ministério que pode ver para frente, pode ver no momento e pode ver para trás. Porque onde movimenta, é exatamente no pescoço, onde movimenta. Aí, onde está a noiva? Você vê, a noiva está acima, porque o profeta, ele é o pescoço e os olhos. Ele é o que vira para todos os lados, é o que vê para frente, para trás, à esquerda, à direita. Uma águia não precisa virar o corpo para olhar para trás. Uma águia, ela vira só a cabeça, porque o pescoço é que faz esse movimento. Assim foi a era do irmão Brana. A era do irmão Brana era da águia. Ela só moveu o pescoço para olhar para trás, via atrás o que foi feito, o que estava sendo feito, o que seria feito. Então esta foi a era do profeta. Está formando a noiva. Se o crente não acompanhar isto, ele não forma a noiva. Ele pensa que quando ele nasceu de novo, o irmão Brana diz, estatura de um varão perfeito, nós temos que corrigir as nossas vidas. Ele diz, fé e novo nascimento é fundamento. Fé e novo nascimento. Então aí tem o desenvolvimento, o crescimento. Quando você vê esse crescimento, é como o desenvolvimento da criança, mesmo que ela já vem da espinha dorsal completa, e aquilo vai só tomando forma. Mas Deus fez isso com as eras, porque cada mensageiro, cada mensagem ia trazendo forma para a igreja. Quando chegou na era de Laodiceia, que ela era os ombros e os lábios, ela já começou a dominar. É o que a Bíblia mostra. Cristo foi posto por lá de fora. Ela já não aceitou. Todas as eras do corpo, Cristo estava dentro das eras. Mas da era de Laodiceia, ela pôs Cristo fora. Por quê? Cristo é o Espírito Santo, que estava na era do pescoço da pirâmide. Estou falando desse gráfico porque quem tem o gráfico deve perceber este movimento. Onde está o Espírito Santo? Então, não é quando eu aceito a palavra, que eu tenho fé, que eu nasço de novo, que eu já tenho o Espírito Santo. Eu tenho ele em porção. Mas eu vou recebê-lo completamente é na estatura. A estatura é que vai mostrar o Espírito Santo em mim e em você, porque foi formado. O irmão Brano diz que o Espírito Santo desce soldando
cada virtude desta: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. É o Espírito Santo desce soldando tudo isso aí. Daqui para cima já é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo está dominando porque é um profeta. Porque Laodiceia rejeitou o profeta, ela ficou com os lábios e não com os olhos. Porque a Bíblia diz que Laodiceia é cega? Porque ela ficou apenas com os lábios, mas não tinha visão. Ela não podia ver. Ela não viu o profeta no seu dia, ela não viu o mensageiro da era no seu dia, que veio dentro da era de Laodiceia. O próprio profeta nasceu dentro do período da era de Laodiceia, em 1909, ele veio nascendo dentro do período de Laodiceia. O ministério dele, da revelação, é que saiu fora de Laodiceia. O ministério da revelação. Mas até a primeira e segunda etapa, ele estava pregando em todo lugar aceitava ele pregava na Assembleia de Deus, em outras igrejas ele pregava, eles aceitavam o irmão Branham pregar lá. Mas depois da revelação dos selos, quando ele veio já revelando as eras em 61, 62, 63, eles já não estavam querendo mais nada com o irmão Branham. E mesmo amigos do irmão Branham não entenderam o irmão Branham e foi embora. Quantos irmãos nós temos aqui que já foram embora? Tudo gente boa, mas eles não entenderam a mensagem. Eles não entenderam no tempo do irmão Branham. O irmão Branham disse que ele ia perder mais de 10 mil de seus amigos. Agora eu, como não tenho 10 mil para perder, se eu vou perder 50, 100, já é demais para mim. Certo? Já é demais. Mas o irmão Branham é um ministério muito grande que ele perdeu mais de 10 mil de seus amigos na revelação, quando a mensagem foi revelada. Mas ela estava sendo formada. Então, você tem uma noiva formada até Laodiceia, uma noiva cega. Uma noiva cega. Uma noiva sem profeta. Isto é, uma noiva sem pescoço. Você já viu isso, noiva sem pescoço? Uma noiva sem pescoço. Porque ela não tem o Espírito Santo. Ela tem dons. Os dons é nas línguas. É na boca. Ela foi os dons espirituais. Mas ela é uma noiva incompleta. Muitos crentes da mensagem estão querendo ficar em Laodiceia, um bom movimento pentecostal. Pulos, gritos e hinos que eles cantam igual o mundo mesmo. Eles remexem igual o mundo mesmo. Que nós aqui, do jeito que nós cantamos para eles, nós somos defuntos. Nós somos mortos para eles. E tem hora que você pensou, a gente tem que mostrar para eles que a gente está vivo. Fala Branham. Fala novo nome Branham, que aí eles arrepiam. Fala que o Cordeiro saiu do trono, aí a coisa muda. Por quê? Eles não puderam ver isto porque esta noiva não tem pescoço e ela também não tem olhos. Para começar, se ela não tem pescoço, ela não tem olhos, ela não tem mente. Ela é louca. Ela não tem a mente de Cristo. Ela tem a mente do Papa. Ela tem a mente do fundador de uma igreja. Ela tem a mente trinitariana. Ela tem a mente dualista. E muitas vezes ela tem uma mente unitária. Porque falta a revelação para poder ter o entendimento da mensagem do profeta. Para ver que o irmão Branham cria num só Deus e não era da forma dos unicistas. Ele cria num só Deus, mas da forma da unidade. É uma unidade, é um espírito unindo a um corpo. Isto forma uma pessoa. E as pessoas não conseguem ver isso. Elas querem ver pessoas diferentes. É que elas querem ver um Cristo diferente, um Jesus e um Pai. Quantas vezes na sua oração, talvez você fica preocupado, querendo agradar um dos três, enquanto que é um só. Você tem que ter a revelação de que Ele, o Senhor Jesus Cristo, quem me vê a mim, vê o Pai.
O Pai que é Espírito, que você nunca vai ver, você só pode vê-lo em Jesus. Não, mas quando eu chegar no céu, eu vou ver o Pai. Você não vai ver o Pai. O Pai está em Jesus. O Pai não é uma pessoa distinta. O Pai era Jesus Cristo, encarnado. O Filho manifestava o Pai. São João fala sobre isso. Manifestei o teu nome, que aos homens do mundo me deste. Eram teus e tu os deste. Porque quando você é de Deus, você é de Jesus. Você não pode ser de Deus sem ser de Jesus. Porque é um só. Deus é Espírito e une a um corpo, aí você olha em qual corpo. Aquelas costas que Moisés viu na brecha, na fenda da rocha, aquelas costas, diz William Branham que era Cristo. Eram as costas de Cristo. Por quê? Deus disse para ele, ninguém pode ver meu rosto. Mas quando Jesus nasceu, ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Alguém queria, mostra-nos o Pai. É um bom discípulo, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Você não vai ver o Pai em lugar algum. Se você não ver Jesus como Pai, você não vai ver lugar algum. Alguém diz, bom, aí é unicidade. Não, é uma unidade. Se você quer ver o Pai é Espírito, como você pode ver o Pai? E todas as ações de Jesus eram as ações do Pai. Ele diz, o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Filho de si mesmo nada pode fazer, mas o Pai que está em mim, isso é unidade. O Pai em mim, o Pai é Espírito, esse mim é carne. O Pai em mim. Amém. Bom, essas coisas são simples para nós, mas mostrando que a noiva, ela é formada. Se você tem hoje uma mensagem que não é de acordo com a mensagem do profeta, você não tem uma noiva formada. Essa noiva falta pescoço, essa noiva falta olhos, essa noiva falta mente. Esta é uma noiva incompleta, defeituosa. E ele não vem buscar nenhuma noiva defeituosa. Ele vem buscar ela completa. Ela passou pelas eras, ela não parou em Pentecostes, em Laodiceia, ela foi ao Espírito Santo, ao ministério do Filho do Homem, recebeu as virtudes dali, recebeu o mover daquele pescoço que podia olhar para trás e para frente, as visões, as revelações de tudo aquilo que eram mistérios. Agora você passou por ali e pôde ver porque você tem olhos. Você não é uma noiva cega. Você tem olhos para ver a mensagem do dia. Quem não vê o profeta com o ministério do Filho do Homem, com o ministério de Deus encarnado, é uma noiva cega. Tem que ver esse ministério do dia do irmão Branham como Deus em carne. Deus em carne de uma tal forma que o Espírito Santo, que foi um com Jesus, nascido por obra e graça do Espírito Santo, agora o Espírito Santo, no final das eras, após Laodiceia, o Espírito Santo manifesta com William Branham. William Branham nunca precisava dizer, eu e o Pai somos um. Diz, mas quando você tem a revelação do dia, quando você vê a revelação do dia, diz, você viu o Pai. E aonde o Pai está? O Pai está escondido em Branham, no final dos tempos. É isto que o profeta mostrou, que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Hoje tem se cumprido essa escritura, 134, 135, ele revela estas coisas, que o ministério que não tem perdão é nesse dia. Porque nos dias de Pedro tinha perdão, irmãos. Nos dias de Pedro era tempo do Cordeiro no trono.
Mas nos dias do sétimo anjo, quando termina as 7 eras da igreja, nos ombros da pirâmide, nos ombros, porque depois vem o acoplamento, a cabeça, que é a revelação dos selos, é que desce. Depois dos ombros vem o pescoço e vem a cabeça, para poder trazer a mente de Cristo. Quem tem a revelação dos selos completo, não de 6 selos. A noiva que diz que ela tem 6 selos é uma noiva defeituosa. Lhe falta o principal, o olho. Não viu? Não viu o selo do dia. Não viu o profeta do dia. Então ela é incompleta. Mas esta noiva, ela está formada. Amém. Essas coisas, eu acho que com pouca palavra, já deveríamos formar a mensagem. Está feito já. Esta noiva, ela está formada. Ela está completa. Ela tem pés, ela tem coxa, ela tem ombros, ela tem pescoço, o Espírito Santo, o ministério de William Branham, 7º anjo. Ela tem lábios, ela crê, tanto no falar em línguas, nos expulsar demônios, curar enfermos, que foi um ministério que veio até os lábios. Mas ela não parou, ela tem os olhos, porque ela crê no profeta, o profeta é os olhos de Deus. Cada mensageiro foi um olho de Deus, mas foi um olho de Deus para que as pessoas enxergassem aquilo daquele dia. Mas no tempo de William Branham, não foi apenas um olho de Deus para enxergar o de hoje, mas para enxergar todo o corpo, desde os pés até a cabeça. Porque aqui é um ministério do Espírito Santo num homem. Como o ministério de Jesus era o ministério do Espírito Santo, do Pai, no Filho. Aqui no último dia foi o ministério do Espírito Santo, porque Jesus voltou ao Pai. Convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Vá para o Pai, não é chegar lá e sentar com ele de lado, não. Vá para o Pai é voltar à condição de origem. Vá para o Pai. Ele voltou ao Pai, ele diz assim, vim de Deus e volto para Deus. Ele veio de Deus porque ele era um atributo e aquilo foi falado. Aí veio o Logos, desprendeu do seio do eterno que não é visto. Mas quando apareceu a luz, o Logos, aí já viu. Por isso o Filho sempre esteve com o Pai. O Filho sempre esteve com o Pai. O irmão Branham mostra no natural. O Filho está nos lombos desse rapaz desde os seus 15, 16 anos. O filho que ele vai ter já está nos lombos dele. Os filhos que Deus teria já estavam nos lombos de Deus antes da fundação do mundo. Já estava nele. E conforme veio o tempo, veio manifestando. Nasceram pessoas na terra que eram de Deus e que eram do diabo. Você sabe que tem as duas sementes. Não tem só a semente de Deus. Tem a semente de Deus que ama a Deus, ama a sua palavra, ama a revelação do dia, mas tem a semente do diabo, que é como Caim, que parecia um homem, mas tinha por dentro uma natureza de animal, natureza animalesca, porque ele era filho da serpente com Eva. Ele não era filho de Adão com Eva. Mas isso leva muita gente a tropeçar, porque eles devem ser filhos igual Caim o foi. O que Caim chamava o seu irmão de irmão, andava com o seu irmão, mas numa hora ele pegou e deu-lhe uma paulada e o matou. Isso é desde o princípio. Aí o próprio Jesus fala sobre ele, que ele foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Quando fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele já esteve lá, ele foi pai de Caim. Satanás, pai de Caim através da serpente, que era um animal quase igual a um homem. Deus quebrou os ossos dela depois que entrou o pecado. Ela andava em pé, porque Deus diz assim, rastejarás sobre o teu ventre.
Se Deus diz rastejará, porque ela andava em pé, ela andava ereta, ela andava como um homem. A Bíblia diz, e disse a serpente à mulher. Então aquela serpente não é essa cobrinha que vocês veem, aquela serpente, ela falava. A Bíblia diz, e disse a serpente à mulher. Ela conversou com a mulher. Então a serpente era quase um homem. Aquela serpente estava perto do homem na criação. Hoje não existe mais. Hoje você não tem mais porque Deus quebrou os ossos dela e diz, rastejará sobre o teu ventre e pó será a sua comida todos os dias. Agora todos nós sabemos que não é, essa cobrinha não vive comendo pó, não. Pó será a sua comida todos os dias, porque quando você morre o seu corpo volta ao pó. E isto é comida de serpente. O corpo volta ao pó. Mas a Bíblia diz, o espírito volta a Deus que o deu. Porque, para começar, esse corpo terreno que você tem, ele é só para esse período que você vive aqui. A Bíblia diz que nós temos um corpo eterno nos céus, não feito por mãos humanas, mas eterno nos céus. Isso aí já está mostrando que se esse corpo se desfizer, não diz se esse espírito se desfizer, se esse corpo, por quê? Porque eu tenho um outro corpo. Quando a gente parte como filho de Deus, a gente vai para aquele corpo que é uma teofania nossa, aquilo pertence a nós. Em todo o tempo que você viveu, você nunca percebeu que através da sua vida cristã, da sua maneira de falar, de viver, de agir, você estava vendo aquele corpo ir formando em você, certo? É eterno nos céus, mas ele tem que estar manifestado na terra, no meu corpo, no seu corpo. E ele é manifesto de uma forma espiritual, até que a gente parte e entra nele, para depois, na ressurreição, voltar no terceiro corpo. O primeiro é o natural, o segundo é o espiritual, e o terceiro corpo que você virá e comerá é o glorificado. Isso daí vai acontecer. E está sendo formado. E você percebe que você mesmo está sendo uma pessoa formada, uma igreja formada. Se você crê apenas no batismo, você apenas tem uma mensagem de justificação, os pés de Lutero. Se você tem a santificação, a mulher com a santificação, o homem com a santificação, olha, a mulher já não corta seu cabelo, a mulher não usa as roupas do mundo. Santificação. O povo hoje mistura tudo. Santificação é separado para Deus. E como que a pessoa é separada para Deus se ela está andando igual ao mundo? Se a Bíblia diz que é para ela não cortar o cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu, e ela corta. A Bíblia diz que ela não tem direito nem de orar quando ela corta o cabelo. Aí você encontra um monte de mulher saracura, cabelinho curtinho, pulando no púlpito, com dons, e você tem que crer que ela tem o Espírito Santo. Ela tem dons, mas ela não tem o verdadeiro Espírito Santo, porque o verdadeiro Espírito Santo não pode entrar em mim, que estou vivendo de uma maneira contrária à própria palavra, que foi o Espírito Santo que escreveu. Amém? Isso aqui é para a noiva. A gente tem muita coisa, a gente começa a falar em muita coisa, mas a noiva não é formada do pentecostal, no pentecostal, na era pentecostal. É o profeta que diz na mensagem Liderança 134. Presta atenção. Jesus não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés. Eu quero voltar a nós aqui. O povo hoje, diz assim, se tiver um pregador, um mensageiro, se tiver uma mensagem, depois de Brana, tem que vir com a mensagem de Brana. Agora, Jesus não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés. Por que o povo se perdeu nos dias de Jesus? Porque eles esperavam que o homem que aparecesse viesse com a mensagem de Moisés, mandando eles guardar o sábado. E Jesus veio
curando as pessoas no sábado e mandando as pessoas carregar a cama delas no sábado. Isso feria a mensagem deles. Então eles não puderam crer em Jesus. Jesus não tinha vindo com a mensagem de Moisés. Lutero não poderia ter vindo com a mensagem católica. Lutero, para vir com a mensagem católica, então para que sair da católica? Quando ele saiu de lá. Então ele não veio com a mensagem católica. Lutero teve uma mensagem superior. O luterano conhecido, o presbiteriano, aquele que separa, lá no princípio, no tempo de Lutero, separava do erro. Hoje você vê a coisa toda misturada. Lutero não poderia vir com a mensagem católica. Wesley não poderia vir com a mensagem de Lutero. Porque sempre as pessoas ficam esperando, vem um outro aí, então ele tem que trazer a mensagem daquele homem. Mas além daquela mensagem, que ele tem que formar uma corrente de todos os profetas, todos os patriarcas, todos os discípulos, todos os profetas, todos os mensageiros. A mensagem desse último dia, ela carrega uma corrente. Ela tem uma ligação do Gênesis ao Apocalipse. Ela tem uma ligação de revelação para a noiva, para o preparo da noiva, de Cristo a Brana. Ela tem que ter esta revelação do Alfa, Jesus, e o Ômega, Jesus em Brana. Não existe um Ômega, aquele Jesus da Galileia vir aqui. Não, ele já veio. Ele já veio que já cumpriu seu ministério. Então foi por isso que ele diz em São João 14:12, aquele que crê em mim, isto é, tem um ministério maior do que o meu, porque esta pessoa crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Assim seria o ministério deste dia final. As pessoas estão tropeçando à toa, mas elas têm que saber, aqueles que creem em Brana, faz o que Brana fez. Pregou selos, novo nome, trovões, revelou a palavra. Não é cura divina, gente. Vai na mensagem do profeta, vocês que lêem a mensagem do profeta, procura lá onde o irmão Brana diz que a mensagem dele é cura divina. Ele fala claramente que não é o meu ministério, mas o ministério que veio após a cura. E esse ministério era a revelação da palavra que veio. Então eles não podem, de maneira alguma, aceitar essa mensagem, porque quem vem com a mensagem de William Branham tem que trazer a mensagem de William Branham e a mensagem do dia. A mensagem de William Branham é a revelação de todos os mistérios. A mensagem do dia é João, a igreja, a esposa, comendo o livrinho. Isto é, comendo o que Branham, pelo Espírito Santo, revelou para a igreja. Amém? Então escuta aqui, ó. O Pentecostes não poderia vir com a mensagem da era de Wesley. E a noiva não pode ser formada na denominação pentecostal. Simplesmente não pode fazê-lo. Isto é exatamente certo, não pode fazer. Você não pode formar a noiva com dons espirituais. Você não pode formar uma noiva que ela não tem profeta, ela não tem olhos, que ela não tem o pescoço, o Espírito Santo, que ela não tem a mente de Cristo, até ser formada. Por isso, onde nós estamos hoje? A mensagem do profeta formou até os olhos, mas ficou o mistério que Deus disse para ele: não diga a ninguém. Onde sempre esteve os mistérios de Deus? Na mente de Cristo. Todos os mistérios na mente. Mas quem conheceu a mente de Cristo? Ninguém nunca conheceu. O que Cristo fez? Veio e expressou o que estava em sua mente a seus profetas. Expressou nesse último dia a William Branham. Cristo expressou o que estava escondido durante um período de 2 milênios, para não falar de 6.000 anos.
porque a coisa estava escondida, desde a manifestação da criação do homem, estava escondida. E ele veio revelando tudo isso, mas trazendo uma noiva dentro desses 2 milênios, porque estas outras já passaram. A noiva hebreia já passou, e você pode ver que a noiva de Jesus caiu em Niceia, porque o irmão Branham diz que Lutero é os pés. Lutero veio depois de Niceia, isto é, uma nova noiva, porque essas outras caiu. A de Adão caiu no Éden, a de Deus, a ortodoxa judaica, caiu quando Jesus veio, e eles rejeitaram Jesus. A que creu em Jesus, quando chegou no ano 300, caiu. E aí Deus começou a formar uma noiva de Lutero para cá. Lutero, por isso William Branham diz Lutero os pés. Eu tenho pregado isso há quantos anos? Agora que eu estou enxergando isso daí tão bem claro. Por que ele diz que Lutero é os pés? Eu pensava, por que ele não fala que Paulo é os pés? Porque Lutero é os pés? Porque aquela noiva que veio do Calvário, ela caiu no ano 320, que era a noiva de Cristo. Ela caiu, e Deus teve que levantar uma outra noiva, formar uma outra noiva, começar de novo. E onde ele começou? Quando a palavra foi sepultada, lá do ano 300, ela nasceu com Lutero, brotou com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais, e em William Branham foi a semente. A mesma palavra que foi para o chão, era a mesma palavra agora que estava aqui em cima, revelando todo o mistério que esteve escondido durante todo esse tempo. Por isso essa noiva, agora ela é completa. Amém? A noiva formada, ela não é uma parte. Então eu gosto disso. A noiva não pode ser formada na denominação pentecostal. Simplesmente não pode fazê-lo. Isto é exatamente certo, porque ela é diferente. Deixa eu terminar aqui. Eu tenho vários parágrafos da mesma mensagem que dá luz para nós, para este fim. 140 da liderança. Não disse Jesus, nos últimos dias, Mateus 24, 24, que os dois seriam tão parecidos que enganariam os verdadeiros gêmeos predestinados, o eleito, se possível fosse? No tempo do irmão Branham, você sabe quem era o mais próximo, que se possível enganaria o eleito? Eram os pentecostais. Era aquele povo caloroso, quando o profeta estava pregando, era o mais próximo que enganaria o eleito, e não foi possível. Você sabe quem é o mais próximo hoje para, se possível, enganar o eleito? O eleito não é enganado, o eleito está se despertando no Brasil, nos Estados Unidos, na África, em Portugal, lá em Moçambique. Olha, tantas cidades nós temos esses irmãos que estão passando por aí. Vocês vão vendo as fotografias deles, eles estavam reunidos, os irmãos ali na África. Para quê? Esses irmãos crendo nesta mensagem, nesse dia final. O que aconteceu? Os outros rejeitaram, mas estes têm chegado a ver a mensagem de Deus para esse dia. Amém? Amém. Quase igual à coisa verdadeira. Esse daí, da mensagem do profeta, é o mais próximo. Você acha, me perdoe a expressão da palavra, você acha que a mensagem de Cacô Filipe vai enganar o eleito? Não tem jeito de enganar. Porque diz que bramitas, tem que ser bramitas, não branitas. É bramitas, que os bramitas são do diabo. Ele não pode enganar o eleito. Esta mensagem dele não pode enganar o eleito. Mas a que, se possível, enganaria o eleito é aquela que crê em Branham. É aquela que vai à primeira e segunda etapa. É aquela que tem uma sombra da terceira puxada. Uma sombra. Eles não têm novo nome, eles não têm trovões revelados. Então eles são uma noiva incompleta, imperfeita. Ela não está formada. Se possível for, enganaria os eleitos. Hoje é o próprio povo que crê em William Branham na primeira e segunda etapa. O eleito está na terceira puxada da forma revelada. Ele tem luz para ver o crescimento, a formação desta noiva.
Amém. Então, nos últimos dias, agora vê você, é o tempo do trigo agora. Está chegando o tempo da colheita. Esta não é a era de Lutero. Esta não é a era pentecostal. Senhores crentes da mensagem, querendo fazer uma era de dons pentecostal, fazer aquela balbúrdia dos dons dentro da igreja, e fala em língua, e profecia, e tanta coisa que eles fazem sem a revelação, e falam fora de hora. A Bíblia ainda mostra, se um levantar e falar em língua, os demais têm que calar. Alguém tem que levantar e dar a interpretação. Se não der a interpretação, aquilo que aquele irmão disse não é de Deus. E quando dá a interpretação, irmão Brana ensinou isso, você vai para um quartinho, vocês que têm dons, vai para um quartinho, ora, e ali está a pessoa que fala em língua, a pessoa que tem dom de interpretar as línguas, e a pessoa que profetiza. Vai para dentro do quarto, eles querem fazer o público. Paulo falou que não pode. E eles querem falar em língua ao público. E o povo pentecostal gosta. Até o povo da mensagem está fazendo essas coisas. Eles voltaram ao coxo. O que eles vomitaram lá atrás. Eles estão voltando a comer. Eles não criam nessas coisas. Por quê? Vai passando o tempo. Eles não chegam à formação da noiva. Então eles começam a voltar. A fazer as coisas que fazia antes do movimento pentecostal. Eles estão com barulho pentecostal, ao invés de pregar a revelação da palavra, a revelação dos selos, dos trovões, o que você ouve através do ministério da noiva hoje, que é a esposa, você ouve a revelação completa, a formação, a noiva está formada, ela está formada, amém? Uma noiva formada, ela tem pés, ela tem coxas, olha bem, ela tem ombros, ela tem pescoço, ela tem lábios, ela tem olhos, que é o profeta, e acima dos olhos, o irmão Brana morreu aqui, ó. Irmão Brana, um profeta, vidente, aí faltou a mente. Quem tem a mente de Cristo? A noiva. Agora tem a mente de Cristo. O que Deus escondeu durante este espaço de tempo, e disse para o irmão Brana, ele tinha coisa clara, irmão Brana sabia. Irmão Brana sabia. No final da vida, ele sabia. Mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Porque teria o ministério da noiva, a mente de Cristo, viria e pregaria o que os olhos viu, e daria o que estava escondido, exatamente que Deus disse para o profeta, não diga a ninguém. O ministério de João, o ministério da noiva, da esposa de Cristo, tem a obrigação de pregar esta mensagem. Não só a mensagem do profeta, dos olhos, da vidência, mas da mente de Cristo. Obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos proporciona gozo, graça, fé. Nós cremos na sua palavra, Pai. Não importa o que as pessoas pensam, e se alguém não entendeu nada, Senhor, como elas deveriam ouvir mais vezes para poder entender, porque o eleito entende, aquele que ouve a minha voz. Se o Senhor tem uma voz, o eleito entende essa voz, eles ouvem esta voz. E esta voz não pode ser abafada por pastores denominacionais. Esta voz não pode ser abafada por pastores da mensagem. Esta voz não pode ser abafada pelos incrédulos. Mas esta voz é ouvida pelo verdadeiro cristão que ouve a voz do Espírito Santo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nome do Senhor Jesus, que esse povo tenha olhos para ver o profeta como Deus encarnado no dia, como ministério ômega para nós nesse tempo final. Ver o ministério profético revelando selos, trovões, sendo o sétimo selo encarnado. A vinda do Senhor estava encarnada num homem
Deus veio encarnado. Eles estão esperando que o Senhor venha, mas o Senhor já veio. Agora o Senhor vem buscar sua igreja. Mas o Senhor tinha prometido vir nesses dias que teria os dois espíritos na terra. Aquele que, se possível, enganaria o eleito, mas viria também o Espírito correto da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome Brana. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ao Senhor, o Deus que é todo poderoso, ao Senhor, o grande autor da nossa fé. Nossa alma vem encher de santo gozo. Demos glória porque digno Ele é. Demos glória, glória ao Senhor. Adoremos ao nosso Criador. Ele é o grande autor da nossa fé. Demos glória, porque digno Ele é. Digno Ele é. Digno Ele é. Demos glória, porque digno Ele é. Ao Senhor que vive e reina lá no céu, ao Senhor que vive e reina além do véu, nós rendemos honra e glória e louvor ao Senhor que fez a terra e o céu. Demos glória, glória ao Senhor. Adoremos ao nosso Criador. Ele é o grande autor da nossa fé. Demos glória, porque digno Ele é. Digno Ele é. Digno Ele é. Demos glória, porque digno Ele é. A Jesus e com seu novo nome Brana, demos glória, porque Ele já venceu. E da morte Ele ressurgiu, recebeu seu novo nome e subiu. Demos glória, glória ao Senhor. Adoremos ao nosso Criador. Ele é o grande autor da nossa fé. Demos glória, porque digno Ele é. Digno Ele é. Digno Ele é. Demos glória, porque digno Ele é. É uma vitória. Bem, nós ficamos agradecidos por ter esses irmãos crendo nesta mensagem da hora. E a família Brana reunida em Marromeu para um momento de confraternização com os irmãos provenientes dos distritos de Morumbala, Chimoio, Gondola, Tete, Mutarara,
Caia e Maputo. Os cultos estão sendo realizados no Tabernáculo Bran, em Marromeu. É uma benção ter esse povo. Você vê a simplicidade das pessoas que hoje elas podem reunir, jogar uma toalha no chão e almoçar, né? E nós temos mais facilidade que ter as nossas mesas, né? A gente agradece a Deus por ter esses irmãos que têm crido na mensagem nesse tempo final. Amém? Vamos fazer uma oração por eles. Pai Celestial, nós rogamos a Tua bênção sobre estes amados irmãos que crê no Senhor ali na África. Eles dependem de força, de graça, de bênçãos do Senhor para manter uma vida santa na Sua presença. Ajuda, meus irmãos, fortaleça a cada um para a glória do Seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Nós temos aqui pedido de oração. A irmã Nilda pede oração por sua nora, que está internada com bactéria hospitalar. Oração para a irmã Débora Freitas. Oração a favor do irmão João Elias e família. Também oração por essa chave do carro do irmão Francisquinho, que ele adquiriu. Oração em favor da irmã Cleusa Martins. Irmão Joel Floriano pede oração, pois está com infecção de urina. Irmão Dori agradece a Deus, pois uma amiga, Cíntia Jimenez, que estava com câncer, desenganada pelos médicos, foi orado por ela e já não tem mais nada. Amém? Só Deus pode fazer isso, ninguém mais. Nós não podemos fazer, só Deus. Irmão Everson pede oração para que Deus abra as portas de um emprego. Oração para o irmão Ronilson e família, para a solução de problemas. Oração para a irmã Josina, que está com artrose alterada. Oração por William Malaquias e por... Está começando um comércio de venda de pizza. Irmão Davi pede oração pela chave do carro que adquiriu hoje também. E esta peça de roupa. Vamos orar. Pai Celestial, nós confiamos em Ti. Cada pessoa que faz o pedido de oração é porque elas creem em Ti, Senhor. E o Senhor abençoa, não é pela santidade nossa. O Senhor abençoa porque o Senhor já abençoou. O Senhor já derramou estas bênçãos na cruz do Calvário. A sua promessa foi materializada aqui na terra. E cada um de nós agora recebemos a saúde. No nome do Senhor Jesus Cristo, estas pessoas sejam abençoadas, que tenham vida e vida abundante. Tenha solução de problemas, tenha bênção familiar. Em tudo que elas precisam, sejam alcançadas agora pelo poder de Deus. As portas do emprego se abra para quem quer trabalhar, que o Senhor possa ajudar estas vidas, Pai. Abençoa seu povo para a Tua glória. Esta peça de roupa que seja abençoada ao tocar no corpo enfermo, que a doença desapareça e a saúde penetre para a glória de Deus. Também estas chaves, que o Senhor venha abençoar o carro e o irmão como motorista, que vai ter que ter a paciência, direção do Senhor, controle no trânsito, para que o Senhor possa guardá-lo e abençoá-lo. Em nome do Senhor Jesus, dê a Tua bênção também ao irmão Davi, que adquiriu um carro hoje, que o Senhor possa conceder a ele a graça, a força de ter controle sobre todas estas coisas, mas dirigir da forma correta, como a lei está permitindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, é confiar em Deus, vamos confiar e vamos continuar lutando. E amanhã tem mais, vamos ouvir mais um pouco da palavra de Deus. Se nós pudéssemos pelo menos guardar, você sabe que o ser humano é difícil, esquece muito. Talvez não esquece novela, não esquece filme, mas esquece a mensagem. Então eu chego em casa, o que foi que eu preguei? Eu? Certo? Qual o título da mensagem que eu preguei? Agora eu estou velho, né? Espero que vocês novos estejam melhor do que eu. Que quando eu estou pregando, só a graça de Deus para me ajudar. Certo? Você pensa que não é sabedoria, não é entendimento.
É só a graça de Deus para dar o que nós temos para entregar para o povo. Amém. Deus te abençoe. Vamos em paz. Muito obrigado, cada um de vocês. Muito obrigado também pela visita, cada um de vocês. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus vos abençoe. Estão reunidos? Espera lá que eu vou ver se dou conta de ler aqui essas letrinhas miúdas, né? Muito bem. Estamos na casa do pastor Mendes e a família Kizan e a esposa Ronaldo e a esposa, irmão Alex e nós, e o irmão Ivaldo. Nós é o Mesquita, né? Mesquita e família. E a partir de amanhã todas as mensagens irão para o YouTube, pois passou fibra ótica aqui na Rua do Pastor, lá do pastor Mendes, né? Então vai ajudar isso daí. Deus abençoe. Muito obrigado, povo de Deus. Um abraço a todos vocês e uma boa noite. Amanhã estaremos com vocês novamente, se Deus assim nos permitir.